Gostaria de agradecer o convite de participar do primeiro Congresso Online de Urgências Médicas. Fico feliz por estar sendo convidado a passar um pouco do nosso conhecimento, desde os atendimentos básicos, a anatomia, toda a parte neurológica, neurofisiológica do trauma raquimedular. O trauma raquimedular é qualquer trauma na coluna vertebral que atinja a medula, atinja o sistema nervoso, tanto central como periférico. Existem traumas que pegam a totalidade da medula, dando lesões mais graves, e outros traumas um pouco mais leves, que pegam raízes, pegam às vezes cauda equina, ligamentos. O trauma raquimedular são lesões traumáticas na coluna vertebral com acometimento do sistema nervoso. Os colegas do Hospital Heliópolis definiram bem o trauma raquimedular. Eles fizeram uma análise de 100 casos, onde avaliaram as lesões iniciais dos pacientes e determinaram didaticamente a quantidade de lesões causadas por quedas, por traumas, por armas de fogo, por arma branca, sexo masculino, sexo feminino. Esse trabalho feito no Heliópolis definiu muito bem que o trauma raquimedular, além de ser uma lesão muito grave para o paciente, é uma lesão também que traz um transtorno imenso para familiares e para toda a sociedade. Nos Estados Unidos, cerca de 150 mil pessoas vivem incapacitadas decorrente do trauma raquimedular. E todo ano, 10 mil novos casos apresentam lesões que invalidam esse paciente no seu dia a dia, tirando esse paciente do convívio social ou do mercado de trabalho. As internações são prolongadas e tem muitas intercorrências que acabam acarretando em sequelas irreversíveis e morte desses pacientes. No Brasil, temos em torno de 40 novos casos para cada 1 milhão de habitantes todo ano. Isso é um número muito alto, ou seja, todo ano, para cada 1 milhão de habitantes que temos no Brasil, um país de mais de 200 milhões de habitantes, temos 40 novos casos de pacientes com trauma raquimedular, lesões potencialmente graves em que esse paciente terá algum déficit neurológico irreversível. Pensando nisso, a base do tratamento é a prevenção. Prevenção de acidentes de trânsito, prevenção de acidentes com arma de fogo, prevenção de mergulho em água rasa. Esses aspectos são o que vão fazer toda a diferença no número de pacientes que vão ficar com alguma sequela neurológica. A mortalidade no trauma raquimedular é altíssima, porque muitas vezes está o trauma raquimedular associado a um acidente grave, a uma lesão de alto impacto, a um afogamento. Então, números mostram na literatura que varia de 40% até 70% a mortalidade na hora do trauma. Outros pacientes podem morrer algumas horas depois da admissão no hospital, chegando em torno de 4% a 20%, dependendo das séries. A idade mais acometida é entre 15 e 40 anos, ou seja, jovens e adultos jovens, e o sexo masculino é muito mais afetado, 4 casos para 1. As causas mais frequentes do trauma raquimedular são os acidentes automobilísticos, os ferimentos por arma de fogo, ou seja, os crimes violentos, o mergulho em água rasa. Esses acidentes muitas vezes são evitáveis, podendo, com a educação da população, diminuir essa estatística tão triste. Os mecanismos de trauma raquimedular, temos acidentes de trânsito por colisão de veículos, capotamentos, atropelamentos, queda de altura, acidentes na recreação, no lazer, jogos de contato físico como futebol, judô, jiu-jitsu, mergulho em água rasa, a pessoa está se divertindo na praia, não conhece, pula de ponta e acaba tendo uma lesão cervical. Ferimentos por projétil de arma de fogo, ferimentos por arma branca. No trauma raquimedular, o atendimento inicial do paciente com trauma raquimedular é um dos fatores que vão fazer a diferença no prognóstico desse paciente. Muitos pacientes, como a gente viu inicialmente, morrem nas primeiras horas do trauma. Muitos pacientes morrem no local do acidente. O paciente, quando é atendido pelo pessoal do resgate, pelo socorrista, ele tem que obedecer uma sequência de atendimento para que seja salvo, para que tenha êxito nesse salvamento, nesse resgate. Seguimos o protocolo do ATLS, onde temos o ABCDE. O A é airway, você vai verificar as vias aéreas do paciente e já fazer a retificação da coluna cervical.
colocando o colar cervical, principalmente se o paciente estiver inconsciente. O B é o briefing, é a movimentação do tórax. Você vai verificar, olhando para o tórax, se o paciente está respirando. Caso esse paciente tenha alguma obstrução de vias aéreas, entre o A e o B você vai desobstruir algum hematoma, dente, dentadura, objetos que possam estar na cavidade bucal do paciente ou cavidade nasal, interrompendo essa respiração do paciente. Tendo necessidade de intubação, é nesse momento que você faz a intubação do paciente também, mantendo as vias aéreas pérvias. Então, o B você vai manter a oxigenação do paciente. No C, você checa a circulação do paciente, pulso, pressão, se está tendo alguma hemorragia muito intensa, uma perda de volume sanguíneo muito alto, você vai estar fazendo no C, na circulação, podendo fazer algum garroteamento, algum tamponamento de alguma hemorragia para conter e ter uma boa circulação, para não ter lesão de tecidos vitais. O D é o disability, é onde você faz o exame neurológico, você vai ver se o paciente está consciente, se ele estiver consciente você vai conversar com ele, para ver tempo, espaço, orientação desse paciente, perguntar para onde ele estava indo, nome, endereço, checar essas informações. O E é a exposição do paciente, você tira toda a roupa dele para ver se tem alguma outra lesão mais grave que possa estar influenciando em todo o paciente e você leva esse paciente, após ter feito toda a parte de contenção de hemorragias, estabilização de todas as fraturas e pranchamento do paciente, colocando colete, estando esse paciente totalmente imobilizado, você coloca ele na ambulância para fazer a remoção. A remoção é muito importante, você levar para um centro que tenha alta complexidade, que tenha cirurgia geral, tenha todas as especialidades que possam atender esse paciente, ortopedia, neurocirurgia, principalmente se houver essa suspeita de ter um trauma por um mecanismo grave, por exemplo, um capotamento, um acidente de moto, uma queda de altura, esse paciente tem que ser removido por um centro em que tenha condições de tratar essas lesões primárias, evitando que esse paciente vá a óbito, como a gente viu também anteriormente, naquelas primeiras horas do trauma, na sala de emergência, no centro cirúrgico. Na fase pré-hospitalar, a imobilização do paciente é uma imobilização que é feita sob os princípios do ATLS, utilizando prancha, utilizando coletes, colar cervical, visando a manutenção das fraturas, a manutenção dos tecidos, para que isso não tenha uma piora dos tecidos, não tenha uma piora das lesões. O paciente politrauma com traumatismo raquimedular, ele tem 50% de lesões associadas, ou seja, todo paciente politrauma, todo paciente que você tem uma suspeita de ter uma lesão por trauma raquimedular, esse paciente tem lesões associadas, ou abdominais, ou torácicas, ou cerebrais. Esse paciente tem que ir para um centro, como nós falamos, de grande complexidade para que possa ter um atendimento rápido de todas as especialidades. Hoje, por estudos, a gente sabe que os pacientes tratados do trauma raquimedular, descomprimido a lesão medular e estabilizado essa coluna, nas primeiras 24 horas tem um prognóstico muito melhor do que os pacientes tratados tardiamente. Aqui estou mostrando alguns modelos de imobilização. A gente tem pessoa mantendo as vias respiratórias, fazendo a reanimação de um paciente, já na prancha, imobilizado, estando com colar cervical. Um socorrista está fazendo massagem cardíaca, outro socorrista está fazendo a ventilação adequada, segurando esse ambu, que pode ser apenas uma máscara orofacial ou esse paciente já estar entubado, depende da gravidade do caso. Nessa outra foto a gente vê um paciente já totalmente imobilizado, um modelo de um paciente totalmente imobilizado, tanto a parte cervical, na prancha rígida, todo isolado para ser removido já para o hospital. Vemos também uma paciente que tem um colete que pega a parte cervical e tórax. Esses coletes muitas vezes são utilizados quando você tem um capotamento ou tem um encarceramento e o paciente está dentro do veículo. Você coloca esse colete que já pega toda a parte torácica, lombar e cervical, isola esse paciente e remove esse paciente do carro. Isso dá uma segurança maior para que não tenha lesões adicionais após o trauma. Muitos pacientes antigamente tinham lesões traumáticas por cisalhamento,
às vezes tinha um deslocamento da coluna, pegavam de qualquer jeito e essa mobilidade que a coluna tinha traumatizada fazia uma piora da lesão neurológica, às vezes por comprimir uma medula que após o acidente não estava comprimida. Então, a imobilização é um dos fatores mais importantes quando a gente tem um paciente politrauma. A biomecânica do trauma é importante para a gente entender qual tipo de lesão, porque nós temos pacientes que às vezes batem o carro ou mergulham em água rasa e fazem, por exemplo, uma fratura por hiperflexão da coluna. Então esse paciente, ele faz uma hiperflexão da coluna, ele vai ter uma lesão mais na região anterior da coluna, mais na coluna anterior. Você tem a coluna vertebral dividida em 3 colunas, anterior, média e posterior. Quando você tem um mecanismo de trauma em que você faz uma hiperflexão, você lesa essa coluna anterior. Muitas vezes, quando você faz uma hiperextensão da coluna, você acaba lesando mais tecidos posteriores, às vezes por compressão neural na parte posterior. Aqui a gente vê um paciente que às vezes está dirigindo sem cinto, ou mesmo com cinto, mas com um apoio cervical baixo. Esse paciente bate e o pescoço às vezes faz uma hiperextensão, lesando a coluna cervical. Muitos carros hoje é obrigatório já em todos os países que a gente conhece o uso do cinto de segurança, e o ajuste cervical é uma coisa que muitas pessoas não dão muita atenção, mas você ter o ajuste cervical de forma que o seu pescoço numa colisão não faça esse efeito chicote é uma coisa muito importante. Estou passando essas dicas de carro, de cinto de segurança, porque isso é importante para a gente ir educando nossos pacientes no dia a dia. Muitas vezes a gente encontra com um paciente que teve uma lesão mais leve e esse paciente é bom conversar com ele, educar ele, que nas próximas vezes pode ser que ele tenha escutado e não faça uma lesão mais grave por não estar usando às vezes o cinto de segurança, não estar usando às vezes o encosto cervical mais alto. Um mergulho em água rasa, às vezes o paciente chega num hospital porque estava na piscina ou estava na praia e se machucou, e aí você tem que já dar essa dica do paciente, nunca mergulhar em um local que ele não conhece a profundidade. O ideal é você entrar na piscina para se divertir, não pular de ponta e não se machucar. O quadro clínico do trauma raquimedular, nós temos que determinar o nível de lesão, que é o ponto até onde a atividade neurológica está presente. Então, muitas vezes você escuta nível sensitivo em T1, nível sensitivo em T12. Isso daí muito está relacionado ao exame que o socorrista, o médico que estava na emergência fez. Ele verificou que o paciente tinha, por exemplo, sensibilidade só até o mamilo. Ou, por exemplo, na fúrcula external, o paciente ele acaba tendo níveis sensitivos de acordo com a lesão. Então você determina no quadro clínico aonde foi essa lesão, examinando o paciente muitas vezes. O paciente às vezes tem uma lesão completa da coluna e evolui para um choque medular. O que é o choque medular? O choque medular são as alterações sistêmicas que esse paciente vai ter devido a toda a condição fisiológica que o trauma traz por uma lesão medular. Porque a gente sabe que a medula, ela acaba regulando todo o sistema nervoso, regula a vasodilatação, a vasoconstrição, a nossa circulação corpórea. Então o choque medular ele representa uma cessação transitória de toda a atividade neurológica, tanto motora como sensitiva e autonômica abaixo da lesão. Então o paciente perde o controle dos esfíncteres, tem alteração de sensibilidade térmica dolorosa, a vasoconstrição fica alterada, o paciente passa a ter uma vasoplegia, passa a ter uma queda da pressão arterial devido a essas alterações. Estabilizado o paciente, esse paciente estando com todas as condições clínicas, ele vai para o setor de imagem, para a gente determinar se essa lesão é cirúrgica naquele momento, se tem lesões associadas, por exemplo, um trauma abdominal. Às vezes é necessário primeiro corrigir uma hemorragia grave para depois estar corrigindo uma lesão neurológica. Você sempre tem que corrigir primeiro aquela lesão que poderia levar o paciente à morte primeiro. Então, tratamos do paciente, estabilizamos o paciente, levamos ele para o setor de imagem e lá no setor de imagem a gente faz raio-x da coluna vertebral, tomografia da coluna vertebral,
principalmente no segmento afetado, ou pelo exame clínico ou pela radiografia inicial. Lembrando que muitas vezes a radiografia inicial pode não pegar uma fratura, não pegar uma retropulsão, dependendo do paciente mais obeso ou dependendo da qualidade do raio-x. Se for disponível a tomografia deve ser feita na coluna vertebral toda do paciente. A realização da tomografia em toda a coluna do paciente é importante porque muitas vezes você tem uma lesão na cervical, mas tem uma lesão na lombar ou na torácica associada. A gente já viu pacientes em grandes centros serem tratados em grandes hospitais. E quando você pega o paciente, num segundo momento, muitas vezes o paciente tem uma lesão secundária em outro local, está tendo uma dor, está causando um déficit ou não está melhorando um déficit, você vai ver ele tem uma lesão associada. O paciente com déficit neurológico é obrigatório, desde que seja disponível na emergência, fazer uma ressonância magnética. Se não for possível fazer essa ressonância magnética na emergência, antes desse paciente ir para a cirurgia, ele precisa fazer uma ressonância. Muitas vezes você tem uma hérnia de disco traumática, você tem uma lesão ligamentar que a tomografia e o raio-x não te mostrou. E isso muda totalmente a conduta, às vezes, no tratamento cirúrgico. Se você tem um trauma raquimedular com déficit neurológico, é muito importante a ressonância magnética, porque a ressonância vai mostrar se tem alguma hérnia de disco traumática, mostrar se tem alguma lesão ligamentar, porque isso determina se você vai ter que fazer uma estruturação metálica maior ou menor na cirurgia. Às vezes você faz uma instrumentação mais curta, não precisa englobar tantos corpos vertebrais por ser um mecanismo de trauma menor. O paciente sem déficit neurológico, uma tomografia basta na sala de emergência. Mas se tiver uma fratura importante, num segundo momento, esse paciente precisando de uma cirurgia, faz um estudo complementar com a ressonância magnética. A tomografia vai mostrar para a gente se tem algum comprometimento do canal, se tem alguma compressão que possa levar esse paciente a um déficit neurológico. Tendo um risco de levar o paciente ao déficit neurológico, esse paciente passa a ter uma prioridade de urgência no tratamento para descomprimir aquele canal ou para estabilizar aquela fratura. Na avaliação radiológica, o diagnóstico de fratura ou deslocamento vertebral, a localização do trauma, se é cervical, se é torácico, se é lombar, ou se é combinado, tanto torácico quanto lombar, ou cérvico torácico. Às vezes você tem lesões que pegam dois segmentos. Então, o exame radiológico vai mostrar isso pra gente. Vai mostrar qual o tipo de lesão, qual a extensão dessas lesões, se tem hematoma, se tem comprometimento de dura mater, se tem comprometimento da medula. Então, você faz um raio-x simples, frente, perfil e transoral. O transoral é muito importante no paciente que tem suspeita de ter uma fratura da base de crânio. Por quê? Esse paciente que tem suspeita da fratura na base do crânio, ele pode ter uma fratura do processo odontoide. E essa fratura, muitas vezes, ela passa despercebida quando é uma fratura estável e no futuro ela pode vir a dar dor ou sintomas neurológicos por uma compressão neural. Tomografia da coluna vertebral após a triagem com raio-x, ressonância magnética após a avaliação e estabilização inicial. Radiografia de coluna vertebral, raio-x de coluna cervical, transoral, como falei, para ver o odontoide, antero-posterior e lateral. Oblíquas, às vezes, se faz necessário para você ver se tem alguma compressão do forame, pegando alguma raiz nervosa. Raio-x de coluna torácica e lombar, antero-posterior e perfil. Incidência de trauma na coluna vertebral, ela pode ser múltipla, pode ser vários segmentos em até 20% dos casos. Por isso é importante aquele estudo de toda a coluna vertebral. O raio-x identifica lesões vertebrais na maioria dos pacientes. Estudos mostram um valor preditivo em torno de 90%. Porém, pacientes com fratura muitas vezes passam despercebidos ao raio-x em torno de 5 a 10% em algumas séries. Isso é importante porque não é porque o paciente não tem uma imagem de raio-x que tenha certeza de fratura, mas tem um déficit neurológico, esse paciente tem que ir para uma segunda fase da triagem, ressonância e tomografia, para poder excluir qualquer dúvida se tem realmente uma fratura. Às vezes o paciente não tem uma fratura importante na parte óssea, porém esse paciente teve um trauma em que tem uma lesão ligamentar importante. Essa lesão, muitas vezes, aparece apenas um pequeno desvio no raio-x que passa despercebido. Fazendo uma ressonância, você consegue ver essa lesão ligamentar. Então é muito importante. O paciente que tem déficit neurológico, raio-x não mostrou fratura nenhuma, evolui esse paciente para fazer uma tomografia e uma ressonância. No raio-x simples, nós vamos ver alguns aspectos que podem inferir que tem uma fratura lá.
O raio-x simples em AP, nós vamos observar o aumento do diâmetro do corpo vertebral, da altura do corpo vertebral, uma assimetria do corpo vertebral, ou seja, um lado é mais alto do que o outro, um aumento da distância entre os pedículos, uma assimetria desses pedículos vertebrais, um alinhamento dos processos espinhosos, integridade da lâmina e pares articulares, ou seja, as facetas articulares podem estar desalinhadas. Isso tudo denota que teve uma fratura ali no raio-x. Uma continuidade das facetas articulares, ela estando descontinuada, é outro fator. Às vezes não tem uma lesão óssea, mas a faceta estando descontinuada, isso mostra que você tem às vezes uma lesão ligamentar. Fratura ou luxação das costelas, lesões em outros locais. Muitas vezes o raio-x mostra pra gente lesão em outros órgãos. Por exemplo, no tórax, no abdômen, às vezes tem ar ou tem um velamento por uma hemorragia no tórax, às vezes tem um desvio do mediastino. Muitas vezes você percebe que tem ar num local que não era para ter. Por exemplo, você tem um pneumo peritônio. Às vezes esse paciente tem uma lesão de um órgão abdominal, levando a um extravasamento de ar. Teve uma lesão do estômago, uma lesão do intestino. Esse paciente vai ter no raio-x presença de ar de uma forma diferente dos gases, por exemplo. No raio-x simples em perfil, a gente vai avaliar se tem um desalinhamento dos corpos vertebrais, ou seja, se tem algum corpo vertebral que foi para frente, que teve uma anterolistese. Esse paciente pode ter uma lesão ligamentar e esse fragmento de corpo vertebral pode ter ido para frente ou para trás na vértebra. Você vê a altura do corpo e disco intervertebral, um alinhamento das facetas articulares também no raio-x simples, um distanciamento entre os processos espinhosos. O distanciamento entre os processos espinhosos, isso é importante porque isso mostra que tem uma lesão ligamentar. Então houve uma distração desse segmento e há um aumento. Você comparando com os outros níveis, você vê que aquele processo espinhoso está mais alargado do que os outros. Isso mostra que naquele segmento pode ter tido uma lesão ligamentar. Angulação dos corpos vertebrais, continuidade da junção entre a lâmina, o pedículo e o corpo vertebral. Uma retropulsão de fragmentos ósseos. Você vê que tem algum osso para trás no raio-x, isso pode ser um sinal evidente de uma compressão do canal medular. A tomografia computadorizada. A tomografia a gente sabe que não é disponível em todos os hospitais, em todos os centros, mas a gente sabe que todo hospital de alta complexidade, a sala de emergência tem uma tomografia. Então essa tomografia tem que ser utilizada naqueles pacientes que você tem suspeita de uma fratura mais grave ou verificou que você tem uma fratura no raio-x, você faz uma tomografia para ver como que está a condição desse canal, se esse canal está mais estreito, se houve uma retropulsão de fragmentos ósseos. Você verifica o arco vertebral posterior, você verifica processo transverso, processo espinhoso e pedículo, verifica se tem disco intervertebral que foi migrado para dentro do canal. Isso tudo é muito importante na avaliação da tomografia para que não haja lesões secundárias ao trauma. A gente verifica aqui na primeira imagem uma fratura em acunhamento, ou seja, você teve uma hiperflexão da coluna e essa vértebra ela achatou a porção anterior. Normalmente essas vértebras ocorrem em pacientes que têm osteoporose ou que teve um mecanismo de trauma em flexão. Nos pacientes mais jovens, muitas vezes esse movimento de hiperflexão leva a lesões mais graves do que apenas o achatamento da porção anterior do corpo. Nessas duas imagens seguintes são tomografias em que a gente consegue visualizar uma fratura explosão do corpo vertebral com uma retropulsão na imagem de cima e uma suspeita de uma retropulsão na imagem de baixo. Isso é muito importante porque é uma fratura que a gente vê que é de alto impacto. Você teve destruição de todo o corpo vertebral e teve uma destruição da parte posterior na lâmina. Você tem também uma lesão. Isso é uma lesão que muitas vezes tem uma lesão neural associada muito importante. Então, quando você tem um caso de uma lesão tomográfica assim, você tem que passar para a ressonância magnética. Aqui a gente mostra um corte tomográfico em que a gente tem uma fratura por achatamento da vértebra de L4 e uma fratura da vértebra de T12. Então assim, o paciente teve uma fratura tanto da lombar baixa quanto da lombar alta. Nessa última imagem, quando a gente vai para a ressonância magnética, a gente percebe que a gente tem
uma fratura achatamento com uma retropulsão. Quando a gente vai para a ressonância magnética, a gente tem uma lesão nesse quarto exame, que é uma fratura achatamento vertebral com uma retropulsão do fragmento, e essa retropulsão está causando um estreitamento do canal vertebral em mais de 50%. Isso muitas vezes tem uma lesão neurológica associada. Se não tem, é por muita sorte do paciente, e esse paciente tem um potencial de lesão grave. Esse paciente tem que ser descomprimido, tem que ser estabilizada essa fratura logo, porque pode estar tendo um sofrimento medular, pode estar tendo um sofrimento e essa medula vai fazer uma isquemia. Esse tecido neurológico vai acabar tendo uma lesão isquêmica e esse paciente pode progredir para ter um déficit neurológico. Então, localizada uma lesão dessa, você parte para um tratamento cirúrgico. Aqui são outros exemplos de imagem. A gente tem um raio-x que tem uma fratura, achatamento na coluna cervical. Aqui na tomografia a gente vê uma explosão de todo o corpo vertebral. Nesse outro exemplo também, uma lesão de todo o corpo vertebral com uma descontinuidade da lâmina, uma lesão grave, potencialmente com uma lesão neurológica associada. Aqui nesse outro exame você tem uma fratura achatamento em coluna torácica. Ali uma fratura com um mecanismo de trauma bem importante, provavelmente por uma hiperflexão. Essa coluna cervical teve uma total retropulsão, ou seja, houve um cisalhamento causando uma compressão total do canal medular. Na tomografia a gente vê um outro caso com uma fratura explosão do corpo vertebral no segmento C5. Então uma fratura também por um trauma cervical raquimedular. Aqui, para a gente entender um pouquinho mais essas lesões, a gente tem as características dos três tipos de lesão. Uma lesão por compressão, em que faz uma compressão e essa fratura é uma fratura mais por achatamento. Você tem uma fratura por distração, em que você tem, às vezes, um arrancamento desse corpo vertebral, desse disco, e você tem um outro tipo que é por rotação. As fraturas por rotação são fraturas mais graves, em que você tem uma rotação da coluna vertebral, fazendo com que haja um deslocamento, vai vértebra para um lado, disco para o outro, faceta para o outro. Essa lesão é uma das mais graves e muitas vezes associada com um déficit neurológico muito importante. Ainda nos exames de imagem, a tomografia computadorizada é o melhor exame para estruturas ósseas, tem uma sensibilidade maior do que o raio-x simples, visibilização de fragmentos ósseos. Na ressonância magnética, nós temos a vantagem de ter uma visualização adequada de estruturas neurais e de ligamentos, lesões ligamentares, compressões, lesões, por exemplo, medulares por comprometimento isquêmico, já você consegue visualizar na ressonância, ou uma compressão por hematoma. Às vezes não tem uma lesão óssea muito importante, mas tem um hematoma comprimindo a medula e isso é potencialmente letal para o paciente. Temos diversos sistemas de avaliação para o trauma raquimedular. Temos a escala de Frankel, ASIA, a escala da American Spine Injury Association, tem o índice motor de neurotrauma de Lucas e Ducker, escala Sunnybrook, escala de Botsford, escala de Yale, escala de Nassis, que é um estudo que foi feito com o uso de corticoide para tratamento clínico. Essas escalas vão dar um parâmetro do prognóstico do paciente que é potencialmente cirúrgico. Basicamente, a gente utiliza na prática diária as duas primeiras, a escala de Frankel e a escala de ASIA. A escala de Frankel, você tem A, B, C, D e E. Tá? O A é a pior das lesões, você tem uma perda sensitiva e motora completa até os últimos segmentos sacrais. E o E é aquele paciente que chega no pronto-socorro com uma lesão, um trauma, mas sem déficit neurológico. Ou seja, a escala de Frankel ela avalia o grau de comprometimento neuromotor, o acometimento muscular e o prognóstico desse paciente. A escala ASIA, que é da American Spine Injury Association, você tem alguns parâmetros em que você vê o nível sensitivo, a motricidade e você consegue estar definindo, preenchendo essa tabela, se o paciente tem
uma paralisia total, uma contração visível ou palpável, movimento ativo sem oposição de força ou gravidade, movimento ativo contra a força de gravidade, um movimento ativo contra alguma resistência e um movimento ativo contra uma grande resistência. E o não testável. Então você acaba pegando os índices motores desse paciente e classificando de acordo com cada dermátomo, vendo tanto a parte motora quanto a parte sensitiva. É uma escala um pouco mais bem elaborada, em que você consegue ter um parâmetro melhor desse paciente, um prognóstico melhor desse paciente. O exame neurológico é importante para você determinar os níveis sensitivos. Aqui a gente tem todos os dermátomos sensitivos, em que você consegue visualizar qual nível sensitivo pode estar acometido por uma lesão medular. Por exemplo, o mamilo fica em torno de T3, T4, o umbigo fica em torno de T10. A gente sabe que na região da clavícula a gente tem C4, C5, então determinando o nível sensitivo, você consegue ter na sala de emergência ou no local do trauma qual é o nível de lesão desse paciente, qual o nível de suspeita de lesão desse paciente. Aqui mais uma vez os níveis sensitivos para a gente ter uma ideia. T4, T7, T10 e T12. O exame neurológico, aqui a gente tem mais delimitado as áreas: C4, clavícula, C5, deltoide, C6, face lateral do antebraço e polegar, C7, dedo médio, C8, quinto dedo, T1, face medial do braço, T4, mamilo, T7, rebordo costal, T10, cicatriz umbilical, T12, ligamento inguinal, L3, face anterior da coxa, L4, face medial do joelho, L5, face lateral da panturrilha, dorso do pé e o dedão do pé, o hálux. S1, face lateral do pé e o quinto artelho, o dedinho do pé. S2, face posterior da coxa, S3, S4, nádegas e região perineal. Anatomicamente, a gente entendendo a secção transversal da medula, a gente consegue ter uma ideia das alterações medulares, das alterações sensitivas, motoras, de sensibilidade térmica, dolorosa, de acordo com cada lesão. Então você tem tipos de lesões medulares causadas pelo trauma raquiomedular e de acordo com cada nível de lesão, cada profundidade de lesão, né, dizendo assim, porque tem lesão central, lesão anterior, lesão posterior, você consegue determinar qual tipo de lesão o paciente vai ter. Por exemplo, na lesão medular anterior, é uma lesão mais rara, mas eu já peguei um paciente que teve um trauma cervical lutando judô e chegou com uma alteração importante no braço direito, teve uma fratura, uma compressão anterior da medula, e esse paciente teve um quadro raro de ter uma alteração predominantemente na porção anterior da medula, onde a gente tinha nesse paciente realmente uma hérnia de disco que acabou instruindo com o trauma e comprimiu a parte anterior da medula. O paciente tem uma paralisia motora, mas ele tem a propriocepção, ou seja, ele sente onde você está encostando, ele sente como que está o braço dele, a perna dele, mas ele tem esse déficit neurológico motor importante, um prognóstico ruim, com 90% sem recuperação. A lesão medular central é a mais comum por ocorrer por compressão da medula. Você tem uma isquemia na parte central da medula, muitas vezes, e essa isquemia traz sintomas relacionados a essa lesão central. Você tem um déficit mais intenso nos membros superiores do que nos membros inferiores. A força motora, ela pode estar preservada ou diminuída nos membros inferiores. Então, muitas vezes o paciente tem um trauma grave, mas é uma lesão mais central. Essa lesão causa um déficit importante em membros superiores e nos membros inferiores pode estar apenas diminuída a força, pode estar preservada. É um prognóstico um pouco melhor, 75% dos pacientes acabam tendo uma recuperação funcional. A hemissecção medular, síndrome de Brown-Séquard, você vai ter uma perda motora proprioceptiva, ou seja, você perde a força e você não sabe basicamente a propriocepção do membro. Você mexe no membro, não sabe aonde estão mexendo, né? Você não sabe dizer, estão com a mão aqui ou ali. Essa propriocepção fica alterada do lado que teve a lesão e outras alterações você vai ter contralateral a essa lesão, porque as fibras se cruzam. Então você tem contralateral à lesão, você tem alterações sensitivas, dolorosas.
Você tem uma perda da sensibilidade térmico-dolorosa, ou seja, você perde a sensibilidade, você não sente calor ou frio contralateral àquela lesão. Então essa é a síndrome de Brown-Séquard. Você teve uma hemissecção da medula, normalmente é por ferimento por arma branca. Você vê em outros mecanismos de trauma, mas basicamente ferimentos por arma branca. O prognóstico é bom, 90% dos pacientes que têm essa lesão normalmente se recuperam. A lesão medular posterior é uma perda da propriocepção com preservação da sensibilidade. E é uma lesão superficial e rara. É difícil você ter esse tipo de lesão apenas. O choque medular no trauma raquimedular. Você tem uma arreflexia, uma paralisia flácida. O paciente tem uma paralisia flácida, não tem reflexos, ausência total de sensibilidade, ausência de reflexo bulbo-cavernoso. Choque medular. Você tem uma lesão da medula espinhal, ocorre uma interrupção das fibras nervosas, completa ou incompleta, tendo uma lesão do simpático aferente, do simpático eferente e do parasimpático. As vias simpáticas, parasimpáticas, as vias aferentes, elas ficam comprometidas, levando a uma diminuição do reflexo vasomotor. O tônus vasomotor fica diminuído, levando a uma vasodilatação. Você tem uma resistência vascular sistêmica diminuída, levando a uma hipovolemia e uma hipotensão consequentemente. O paciente passa a ter queda de pressão, má perfusão tecidual por conta da lesão medular. É um choque medular. No exame neurológico, o reflexo bulbo-cavernoso, em que é tracionado o pênis e ocorre esse arco reflexo que vai ter uma contração do ânus. Isso é muito importante para você testar o grau de comprometimento da lesão. E tem o reflexo cremastérico, em que você passa uma agulha e também acaba tendo uma retração da bolsa escrotal. O paciente com choque medular é um paciente grave, que tem alto risco de óbito. Esse paciente ele tem complicações sistêmicas que podem levar a broncopneumonia, atelectasia, uma síndrome do desconforto respiratório agudo, doenças tromboembólicas e um edema agudo de pulmões, gerando infecções secundárias a todo esse trauma. O manejo clínico desse paciente é você identificar aqueles pacientes que têm uma diminuição dos movimentos respiratórios, uma diminuição do mecanismo ventilatório, e esse paciente precisa ter uma intubação orotraqueal para manter uma pressão de oxigênio em 100%. Esse paciente precisa receber oxigênio para ter um aporte pulmonar melhor e não ter complicações pulmonares, como o paciente que tem uma atelectasia ou tem aí uma síndrome respiratória do paciente grave. A hipotensão causada pelo trauma da medula espinhal, junto com a hipovolemia, ela vai dar uma velocidade de perfusão tecidual diminuída. Você tem uma perda da resistência vascular periférica e por ter uma perda dessa resistência vascular periférica, o paciente fica hipotenso, levando a lesões teciduais. Isso, o paciente fica hipotenso sem ter uma taquicardia. O paciente ele não tem uma resposta rápida do coração como um outro paciente que está tendo uma hipovolemia por uma hemorragia, por exemplo. O paciente que tem o choque medular, ele acaba tendo uma ausência da resposta cardíaca a essa hipovolemia. Isso é um fator que tem que ser observado atentamente aí na sala de emergência. Uma medicação muito estudada foi a metilprednisolona. É uma medicação, um corticoide, em que você faz ele nas primeiras horas do trauma. Houve estudos que mostraram que pacientes que tiveram um trauma, nas horas iniciais foi feito a metilprednisolona, passaram a ter uma resposta neurológica melhor, um melhor prognóstico neurológico. Então, muitas vezes, o paciente chega na sala de emergência com trauma raquimedular, com 1 hora, 2 horas, 3 horas de trauma, o médico já inicia a pulsoterapia, já inicia a metilprednisolona, pensando no prognóstico neurológico desse paciente. No passado isso era controverso, fazia, não fazia, mas muitas pessoas passavam a lançar a mão dessa medicação como uma arma a mais para melhorar o prognóstico diante de uma lesão tão grave e tão letal. Os fatores de exclusão são as lesões abertas, gravidez, risco iminente de vida e crianças menores de 14 anos. Nas 3 primeiras horas você dá 30 mg por quilo de peso corporal em bolos de 5,4 mg por quilo hora.
nas primeiras 24 horas. E pacientes que têm 3 a 8 horas do trauma, você dá 30 mg por quilo do peso corporal em bolos de 5,4 mg quilograma hora nas próximas 48 horas. O manejo clínico com outros medicamentos tem tirilazíades, resultados foram semelhantes ao da metilprednisolona no NACIS-3. Gangliosídeos, administração acima de 72 horas. Antagonistas dos canais de cálcio podem ter um efeito na microcirculação, melhorando aquela isquemia medular. Antagonistas de opiáceos têm um pouco benefício em alguns estudos, mas tem alguns centros que ainda utilizam. E o N-metil de aspartato, você acaba utilizando antagonistas dele, porque tem uma reação inflamatória ao trauma, e você usa antagonistas para diminuir essa reação inflamatória ao trauma. Tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico ele visa a descompressão do tecido neural e a estabilização da fratura vertebral, prevenindo novas lesões por isquemia causadas por uma compressão ou por um fragmento ósseo que pode estar solto, um disco solto que pode estar comprimindo a medula. Então, o tratamento cirúrgico ele é basicamente você limpar esse canal, retirar estruturas que podem estar comprimindo a luz do canal vertebral, descomprimindo o tecido neural, reparando alguma lesão, por exemplo, na dura mater, que é a membrana que envolve a medula, para não ter uma fístula licórica e uma complicação grave, que seria um quadro de infecção. Então você acaba tratando todas essas lesões que poderiam piorar a lesão traumática inicial. Você retira os fragmentos ósseos, retira disco, repara a dura mater se for necessário, irriga bem com soro fisiológico morno essa medula, limpa ela, tira qualquer hematoma que possa no futuro prejudicar a circulação dessa medula. Aqui a gente tem exemplos de fraturas em que foi feito uma correção com uma sustentação mais longa, outras fraturas com uma sustentação mais curta. E aqui é um exemplo de um balão que a gente introduz dentro da vértebra para restabelecer a altura quando você não tem a necessidade de fazer uma via anterior. Você pode apenas abordar essa vértebra, restaurar a altura dela e estar travando isso daí com parafuso, e esse corpo vertebral recebe cimento ósseo. Esse cimento ósseo deixa essa vértebra mais resistente. Chama-se vertebroplastia ou cifoplastia nos casos em que você faz a correção dessa angulação da vértebra. Nesse caso, é uma técnica menos agressiva para aqueles pacientes que têm uma fratura, que têm um potencial de ter um déficit neurológico, mas que não têm um déficit neurológico, e que essa abordagem menos agressiva pode trazer um resultado tão bom quanto uma abordagem mais agressiva, aberta. É utilizado tanto em pacientes jovens, quando se tem um trauma que não tem um déficit neurológico, não tem a necessidade de descomprimir o canal, quanto em pessoas mais velhas em que você também não tem a necessidade de descomprimir o canal, mas o paciente tem muita dor por conta da fratura, você estabiliza para essa fratura não virar, às vezes, uma fratura mais grave. Outras fraturas têm um mecanismo de trauma mais grave, então você às vezes necessita de reconstruir as 3 colunas, anterior, média e posterior, fazendo às vezes uma corpectomia, retirando o corpo vertebral, fazendo a substituição por um espaçador, por um queijo expansivo, colocando enxerto ósseo e travando essa coluna, fazendo a artrodese dessa coluna também por trás, nas artrodeses que a gente chama de artrodeses 360 graus. Alguns casos você tem que tirar 2 corpos, às vezes apenas um corpo, então varia muito de acordo com o mecanismo do trauma, de acordo com a lesão neurológica que esse paciente tem. Para cada paciente a gente tem esse tipo de lesão que a gente mostra nesses próximos slides. Pacientes com uma fratura um pouco mais complexa, em que foi feita uma dupla via com uma abordagem transtorácica, substituição do corpo vertebral e uma fixação por trás. Nesse outro caso, a gente mostra um paciente que teve uma fratura explosão cervical, em que colocamos um corpo artificial, um queijo expansivo, após a corpectomia, após a retirada do fragmento. Foi feita a substituição desse corpo vertebral com a liberação da medula e estabilização com queijo e placa. Nesse outro caso, a gente fez apenas uma descompressão posterior nesse paciente que tinha um ferimento por arma de fogo, um trauma raquimedular.
Foi controverso no dia da cirurgia, muitos médicos não queriam abordar o caso. A gente abordou, esse paciente teve um fragmento de bala retirado, que estava comprimindo a medula. Temos aqui o sinal medular alterado, mas esse paciente voltou a andar, voltou a trabalhar e hoje ele é motorista, trabalha, faz faculdade. Então, muitas vezes o importante é o atendimento primário. Lá atrás, quando o paciente chega a ter um trauma, esse atendimento primário vai fazer toda a diferença no prognóstico desse paciente neurológico. E esse paciente que foi bem atendido na rua, quando chega num hospital de alta complexidade, você tratar esse paciente sistemicamente, para ele não ter complicações graves do ponto de vista hemodinâmico e posteriormente fazer uma neurocirurgia, fazer uma ortopedia bem adequada, em que há total descompressão dos tecidos neurais e uma correta estabilização da coluna, vai fazer toda a diferença no prognóstico desse paciente para que ele possa retomar a vida dele. Obrigado, eu deixo aqui meus canais de contato, se alguém tiver alguma dúvida em relação à aula, quiser fazer algum comentário, pode mandar sua mensagem por e-mail ou inbox, a gente deixa aqui aberto esses canais para poder estar passando para vocês, tirando qualquer dúvida. Nós estamos à disposição que precisar. Obrigado.